E aí galera, tudo bom com vocês? Bom, pessoal do primeiro ano, bem-vindo a mais um vídeo aí de correção dos exercícios. Dessa vez fiz um pouco diferente, assim como na videoaula, fiz aqui uns slides, colocando as tabelas, né, e os exercícios que tem na apostila. Fica mais fácil a gente visualizar algumas coisas olhando direto para a apostila, então por isso fiz assim, tá bom? Então, para quem não lembra, estamos corrigindo aqui os exercícios da página 258 e 259 das aulas 10 e 11, né, que fala sobre tabela periódica. Então vamos lá. Então, para a gente resolver todos os exercícios, a gente tem que lembrar de duas coisas. Que quando a gente faz a distribuição eletrônica de um determinado elemento, é a partir dessa distribuição que a gente vai encontrar onde ele se encontra na tabela periódica. E a gente vai olhar para duas coisas. A gente vai olhar para qual é a camada de valência, ou seja, na distribuição, qual que é o nível eletrônico mais alto que esse elemento se encontra. Né? Então, a gente, quando faz a distribuição, a gente vai olhar para aquele número grande, né, que a gente chama de número quântico, aquele que vem antes da letrinha do subnível, e vai ver qual é o maior de todos. Aquele número vai indicar para a gente qual é o período que esse cara se encontra na tabela periódica. Né? O período indica para a gente quantos níveis eletrônicos, ou seja, quantas camadas esse cara tem preenchidas. Né? Como existem 7 camadas ao todo, né? No máximo o cara tem 7 camadas eletrônicas, existem 7 períodos na tabela periódica. Então, qual é a camada de valência vai indicar para a gente qual é o período que ele se encontra. E a outra coisa que a gente tem é que quando a gente olha para o subnível mais energético, isso vai indicar para a gente qual é o grupo ou família que esse cara se encontra na tabela periódica. Então a gente tem aqui os grupos cuja distribuição eletrônica termina no subnível S. A gente vai ter aqui os grupos cuja distribuição eletrônica termina no subnível P. Aqui a gente vai ter os grupos cuja distribuição eletrônica termina no subnível D. E aqui embaixo a gente põe aqui um pouco deslocada da tabela periódica aqueles caras que terminam em subníveis F. Né? E aí dentro de cada um desses grupos a gente vai ter, por exemplo, aqui nos primeiros a gente tem S1 e S2, ou seja, quando o cara termina a distribuição em S1 ele vai estar no grupo 1, quando termina em S2 ele está no grupo 2. Quando ele termina em P1 ele vai estar aqui no grupo 13, P2, 14 e assim por diante. E aqui nos grupos 3 a 12 a gente tem os caras que terminam no subníveis D. A gente vai lembrar disso para resolver todos os exercícios, tá bom? O primeiro exercício, ele pede para a gente fazer a associação entre o nome das famílias, que a gente viu na videoaula também, que algumas famílias, as dos elementos representativos, né, que são os que terminam em S ou terminam em P, elas têm nomes específicos. Né? E a relação também com a distribuição representativa da camada de valência dos elementos de cada uma dessas famílias. Então, olhar, número 1, a gente tem os metais alcalinos. Né? Se a gente for lembrar da videoaula, metais alcalinos são os caras que estão ali no grupo 1, né? Que é o grupo do lítio, sódio, potássio, rubídio. Né? E quem está no grupo 1 tem a distribuição eletrônica terminando com o subnível S1. Né? Lembrando que esse N que ele diz ali é justamente aquele número quântico. Né? Se for 2S1, por exemplo, a camada de valência, está ali com o nível 2, está no segundo período, é o lítio. Se for 3S1, vai ser o sódio, que está no terceiro período, e assim por diante. Tá? O grupo 2, que é do grupo dos metais alcalino-terrosos, o 2, né, que é o metais alcalino-terrosos, é justamente o do grupo 2. Né? Então, o grupo 2 da tabela periódica é dos metais alcalino-terrosos, que tem a sua configuração eletrônica Ns2. Tá bom? Tem 2 elétrons ali na camada de valência, ambos no subnível S. No 3, a gente tem ali os calcogênios. Né? Os calcogênios são os caras da família ali do oxigênio, que é justamente o grupo 16. Né? E quem está ali no grupo 16, que é o antepenúltimo da tabela periódica, ele tem a distribuição eletrônica terminando em P4. Né? Tem 6 elétrons na camada de valência, sendo 2 no subnível S, mais 4 no subnível P. Lembrando que o N indica para a gente quantas camadas, né? Qual é essa camada de valência, e vai indicar para a gente qual é o período que esse cara está na tabela periódica. Tá? Os halogênios são os elementos do grupo 17, são ali flúor, cloro, bromo, iodo, astato. Né? A gente vai falar bastante de halogênios em muitos momentos aí daqui para frente, tá? Então esse nome é bom lembrar, tanto dos calcogênios como dos halogênios, a gente se refere muito a eles usando essa nomenclatura. Né? E lá no grupo 17, que é o penúltimo da tabela periódica, eles tem a distribuição eletrônica da camada de valência terminando em P5. Então, são 7 elétrons na camada de valência, né? Ns2, Np5. Número 5, a gente tem a família do carbono. Né? Só olhar ali na tabela periódica onde está o carbono, a gente vê que ele está no grupo 14. Né? O grupo 14 tem distribuição eletrônica terminando em Ns2, Np2. Né? São 4 elétrons na camada de valência, sendo 2 no subnível S e 2 no subnível P.
No número 6, a gente tem a família do nitrogênio também. Se olhar na tabela periódica, onde está o nitrogênio, a gente vê que ele está ali no grupo 15. Né? E no grupo 15, os elementos têm a distribuição eletrônica da camada de valência como sendo Ns2, Np3. São 5 elétrons na camada de valência. O subnível mais energético é um subnível P3. Tá bom? Os gases nobres, outros que são bastante famosos, né, na tabela periódica eles até aparecem pintados de cor diferente normalmente, né, são justamente os caras que estão lá no último grupo da tabela periódica, que é o grupo 18. Né? E os gases nobres, eles têm ali a distribuição eletrônica como sendo terminando em P6, né? Ns2, Np6, são 8 elétrons na camada de valência. Isso vai ser importante mais para frente, a gente vai falar bastante disso, número de elétrons na camada de valência, e esse número 8 que os gases nobres têm é importante. E por último, a gente sobrou ali a família do boro, né? É fácil para a gente preencher. Só olhar na tabela periódica, o boro está ali no mesmo grupo do alumínio, né? Que é o grupo 13, e a gente tem ali esses caras terminando sua distribuição eletrônica num subnível P1. Né? Então a distribuição ali é Ns2, Np1 para a camada de valência desse cara. Tá bom? Gente, os nomes dessas famílias é importante a gente lembrar, né? Principalmente metais alcalinos, alcalino-terrosos, calcogênios, halogênios e os gases nobres. Né? Então, muitas vezes a gente vai se referir a esses elementos somente com essa nomenclatura. Então, é bom lembrar onde que esses caras estão ali na tabela periódica. Tá bom? E qual é a distribuição, o número de elétrons na camada de valência de cada um deles também vai ser bastante importante quando a gente for falar de ligações químicas, tá? Daqui a algumas aulas. Já o exercício 2, ele mostrava essa tabela gigantesca com muita coisa para a gente fazer, que pedia para a gente relacionar a distribuição eletrônica de determinado elemento com a sua localização na tabela periódica, também dando o nome da família e o elemento que esse cara é. Né? Ele dá ali os 10 elementos ali com letras inventadas e pede para a gente então determinar quais são os dados reais para esses elementos. Se a gente olhar os exercícios, o A, o B e o C, eles dão para a gente o período e o nome da família e pede para a gente encontrar as outras coisas. Então, a partir de onde esse cara está na tabela periódica, a gente vai achar a distribuição eletrônica. Da letra D em diante, a gente tem o contrário. Ele dá para a gente só a distribuição eletrônica e a gente vai ver que a partir da distribuição eletrônica a gente consegue achar todas as outras informações. Tá bom? Então, vamos olhar primeiro para esse elemento A. Se o cara está no terceiro período e ele é um halogênio, se a gente for lembrar, quem são os halogênios? São justamente os caras do grupo 17. Né? Então, se a gente vai lá na tabela periódica, no terceiro período, no grupo 17, a gente vai encontrar quem? O cloro. Né? E o cloro, né, gente, vocês fazendo esse exercício sempre com a tabela periódica ali do lado. Né? Não tem como a gente fazer ele sem a tabela para a gente consultar. Tá? E como que a gente acha a distribuição eletrônica desse cara? A gente pode fazer de dois jeitos. Eu posso olhar ali que o cloro tem 17 elétrons, né? O número atômico dele é 17, e fazer a distribuição eletrônica normal, igual a gente fez na aula passada. Ou eu posso olhar no exercício passado. Os halogênios têm a distribuição eletrônica que terminavam, né? A gente viu ali no outro exercício, como Ns2, Np5. Né? Então, se esse cara termina em Ns2, Np5, quem que vai ser esse N? Se ele está no terceiro período, quer dizer que esse N é igual a 3. Então, a distribuição eletrônica do cloro vai terminar em 3p5. Né? Então, a gente pode fazer a distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Pauli, sabendo que a gente vai terminar em 3p5. Então, vai ficar desse jeito aí. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Eu sabendo onde ele vai terminar, eu posso fazer a distribuição eletrônica. Né? Sabendo onde termina, eu faço ali desde o começo e parando ali em 3p5. Tá? Esse mesmo raciocínio a gente vai usar para o B. Ele está no segundo período e é da família dos calcogênios. Né? Calcogênio, a gente viu, é o grupo 16 da tabela periódica. Quem que está no grupo 16 e no segundo período? A gente olha lá e encontra que é o oxigênio. Né? E como fica a distribuição eletrônica do oxigênio? A gente viu que os calcogênios terminam em P4. Né? E se ele está no segundo período, então ele vai terminar em 2p4. Então é só fazer a distribuição eletrônica até 2p4, seguindo o diagrama de Pauli, a gente vai ter esses valores aí para o oxigênio. Tá bom? Na letra C, a gente tem ali um elemento que está no quarto período e é um metal alcalino terroso. Né? Os metais alcalino terrosos a gente viu que são o grupo 2 da tabela periódica. Quem que está no grupo 2 e no quarto período? É o cálcio, né? Só olhar a tabela periódica a gente acha. Né? E a gente viu que os metais alcalino terrosos têm sua distribuição eletrônica terminando em S2.
Se esse cara está no quarto período, significa que essa distribuição vai terminar em 4s2. Né? Aí só fazer a distribuição eletrônica até terminar em 4s2. São 20 elétrons que tem o cálcio, que estão distribuídos dessa forma, como está colocado aí. Então vão corrigindo enquanto a gente está fazendo. Beleza? Agora, a partir da letra D, a gente tem exercícios onde a gente vai usar a distribuição eletrônica para encontrar a localização na tabela periódica. Então, primeiro passo, né? A gente vai encontrar aqui, primeiro, o período. Tá? Como que a gente acha o período? A gente vai olhar quantas camadas eletrônicas ou quantos níveis eletrônicos esse cara tem preenchido. Então, a gente vai olhar aqui para os números grandes que tem na frente das letras e vai ver qual que é o maior de todos. No caso aqui do elemento D, ele vai até o nível 2. Se ele vai até o nível 2, quer dizer que ele está no segundo período. Aí, para a gente encontrar o grupo, a gente vai olhar para o subnível mais energético, né? E comparar com aquilo que a gente viu lá no primeiro exercício. Né? A gente sabe que quando o cara termina a distribuição eletrônica dele num subnível P2, ele está ali no grupo 14, que é a família do carbono. Né? Aí a gente vai na tabela periódica. Quem está no segundo período e no grupo 14? A gente acha que é o próprio carbono, que dá nome à família. Né? A gente vai fazer esse mesmo raciocínio agora para a letra E. Olha lá, a gente tem quantas camadas eletrônicas. Você vê que a distribuição eletrônica dele vai até os níveis que tem o número 3 aqui na frente, é o maior de todos. Né? Se vai até o nível 3, quer dizer que ele está no terceiro período. Essa distribuição eletrônica termina num subnível P3. Né? E a gente viu ali no primeiro exercício que quando termina em P3, esse elemento se encontra no grupo 15 da tabela periódica, que é a chamada família do nitrogênio. Né? Terceiro período, grupo 15, se a gente for ali na tabela periódica, a gente vai achar que é o fósforo. Certo? Agora lá na letra F tem uma coisa diferente. O que significa essa representação aqui? Que tem entre colchetes o argônio e depois um 4s1. Significa o quê? A distribuição eletrônica, quando os caras vão tendo muitos elétrons, ela vai ficando muito comprida. Ela vai ficar muito grande. E aí, para a gente economizar espaço, como o gás nobre é o último elemento de um determinado período, quando a gente vai para o próximo período, a gente está mudando de camada. Né? A gente vê ali, ó, por exemplo, o argônio ele é o último último elemento do terceiro período. Até ali, os elementos só têm até o terceiro nível eletrônico. Né? Quando vai para o próximo, que é o potássio, ele já está no quarto período, então ele já tem 4 níveis eletrônicos. Então significa o quê? Que esse cara aqui ele tem a configuração eletrônica igual ao do gás nobre, mais o elétron 4s1. Tá? Então é para a gente não precisar colocar toda a distribuição eletrônica ali, toda comprida, a gente coloca entre colchetes o gás nobre anterior, né, que está no período acima, e aí só os elétrons que ele tem a mais do que o gás nobre. Então vamos ver esse cara. Ele tem a sua distribuição eletrônica terminando em 4s1. Né? Então a camada de valência dele é justamente a camada 4, né, o nível 4. Então quer dizer que ele está no quarto período. Se ele termina em S1, significa o quê? S1 significa que ele está lá no primeiro grupo da tabela periódica, o grupo 1, que é chamado grupo dos metais alcalinos. Né? E se ele está ali no quarto período no grupo 1, a gente olha na tabela periódica e a gente vê que esse cara é o potássio. Tá bom? Vou mudar onde fica a minha câmera aqui. Ó. E aqui, se a gente for ver agora esse outro cara, ele tem ali uma configuração eletrônica igual a do criptônio, que na verdade não tem o número atômico 18, está errado ali, é o número atômico 36. Tá? E aí depois da configuração eletrônica, além do criptônio, ele tem 5s2, 4d10, 5p6. A gente vai olhar qual que é a camada mais externa, qual que é o nível com o número mais alto. A gente olha aqui que o número mais alto aqui é número 5. Então quer dizer que ele tem 5 camadas eletrônicas, ele está no quinto período. Ele termina num subnível P6. Né? P6 a gente viu lá no primeiro exercício, que são os elementos que se encontram no grupo 18, que são os gases nobres. Né? Então quem é o cara que é um gás nobre, que está ali no quinto período? A gente olha na tabela periódica e a gente acha que esse cara é o xenônio. Tá? Então o xenônio ele tem essa distribuição eletrônica que está sendo dita ali. Agora na letra H aqui,
a gente tem a configuração eletrônica ali igual ao do argônio, né? Argônio, que é um gás nobre ali do número atômico 18. Depois a gente tem os subníveis 4s2 e 3d8, né? Agora a gente vai olhar lá entre 4s2 e 3d8. Qual deles é o maior número quântico, né? Qual é o número maior ali que vai representar para a gente qual é o período, né? A gente tem 4 e 3, o maior é 4, né? Então quer dizer que esse cara está no quarto período, né? Agora, o subnível mais energético dele é um subnível D, né? Se a gente for lembrar, os caras que têm subnível mais energético D são aqueles que estão ali no meio da tabela periódica, ali nos grupos 3 a 12. Né? E se ele termina em 3D8, quer dizer que ele está ali no grupo 10. O grupo 10, ele não tem um nome específico, né? Ali os elementos que a gente chama de metais de transição, que são esses caras que ficam no meio da tabela, eles não têm nomes de família, tá? Então, por isso que tem um X ali, não tem nome. Se a gente olhar no quarto período, no grupo 10, a gente vai ver que esse elemento é justamente o níquel, né? Tá bom? Agora, lá na letra I, a gente tem uma configuração eletrônica que é igual a do xenônio, mais os subníveis 6s2, 4f14, 5d10, 6p2. A gente vai olhar agora, então, ali para qual é o número quântico mais alto, né? Qual que é o número que vai representar para a gente ali o período. Quando a gente olha ali, a gente tem 6, 4, 5, 6. O mais alto é 6, então quer dizer que esse cara está no sexto período, né? E o subnível mais energético dele é P2. P2 a gente já viu ali na letra D, que são os caras que estão no grupo 14, a família do carbono. Quem está no sexto período e na família 14, no grupo 14, é justamente o chumbo, né? Que é ali um elemento metálico. E por último a gente tem a letra J, a gente tem o xenônio na configuração eletrônica igual a do xenônio, mais 6s2, 4f14, 5d6. Quando a gente olha os subníveis ali, né, para a gente achar o período, a gente tem que olhar qual que é o maior nível. Né? Então, a gente tem ali 6, 4, 5. Qual que é o maior nível? É o 6. Né? Então, quer dizer que esse cara está no sexto período. Ó, vamos lembrar aqui, ó, não necessariamente, né, a gente já viu pelo diagrama de Pauling, que a camada de valência vai ser o subnível mais energético. Ó, notem só como ele tem a camada de valência dele é a sexta camada, mas ele tem depois disso ainda vem elétrons que estão na camada 4 e depois elétrons que estão na camada 5. Por quê? Porque são subníveis que, embora mais internos do átomo, eles são mais energéticos, então eles vêm depois na distribuição eletrônica. Mas quando a gente quer ver qual é o período, qual é a camada de valência, a gente vai olhar para o maior, não necessariamente para o último. Agora, para a gente achar o grupo, sim, a gente olha o último, né? Então, se esse cara tem ali o último elétron num subnível D2, né, quer dizer que ele está no grupo 4, ele está ali na parte do meio da tabela periódica, né? Se ele fosse D1, ele estaria no grupo 3. Se ele é D2, ele está no grupo 4. Né? De novo, esse grupo não tem nome, porque ele está ali nos metais de transição. E se a gente olhar sexto período, grupo 4, a gente tem justamente o afínio, né? O elemento de símbolo HF. Tá bom? Então, essa era a primeira parte do exercício 2. Né? Completar essa tabela, ela é bem longa, por isso que a gente fez aqui um por um, para a gente conseguir ver todas as coisas que estão envolvidas para resolver esses exercícios, tá bom? Agora, ainda no exercício 2, ele pede ali para a gente quais são os elementos representativos e quais são os elementos de transição, né? Para a gente lembrar, então, voltando também o que a gente viu lá na videoaula, o que são elementos representativos? São os caras que estão aqui nos grupos 1, 2 e 13 a 18. Esses são os que a gente chama de elementos representativos. São os caras que terminam a distribuição eletrônica em subníveis S ou subníveis P. E o que são os elementos de transição? São aqueles que terminam sua distribuição eletrônica nos subníveis D ou F, ou seja, são os caras que estão ali nos grupos 3 a 12, tá bom? Ou ali embaixo nos lantanídeos e nos actinídeos, tá? Então, quando a gente vai responder a essa pergunta ali, quais são os elementos representativos, dentre aqueles que a gente fez a distribuição agora há pouco, a gente tem os elementos A, B, C, D, E, F, G e I, né? Que são, na verdade, o cloro, oxigênio, cálcio, carbono, fósforo, potássio, xenônio e chumbo. Né? Esses são os que são os elementos representativos. E os elementos de transição são justamente aqueles caras que têm aquelas famílias que não têm nome, que são o H e o J, que são o níquel e o afínio. Tá bom? Na letra C e na letra D, ele está perguntando de propriedades físicas desses caras, né?
quem são gasosos à temperatura ambiente e quais podem ser considerados bons condutores. Isso tem a ver com uma outra coisa que a gente também viu na videoaula, que é justamente a classificação desses elementos como elementos metálicos ou não metálicos, né? Ou ametálicos. Né? E a gente viu que os elementos que são gasosos, que são alguns da tabela periódica, são todos ametais. Né? E os elementos que são bons condutores elétricos, em geral, são os metais. Então, quando a gente olha ali na tabela periódica, a gente sabe quais são os elementos ali da tabela do exercício 2. Então, é só a gente olhar na tabela periódica, porque a tabela periódica ela indica para a gente também o estado físico desses caras. Né? E a gente olhar os elementos que são gasosos à temperatura ambiente, são os representados ali nas letras A e B, que são justamente o cloro e o oxigênio. Né? Todos os outros elementos que tem aqui, e tem outros que são inclusive elementos não metálicos, eles não são gasosos à temperatura ambiente. Tá bom? Isso a gente consegue achar na tabela periódica, essas informações. E por último, né, quais são bons condutores de corrente elétrica? São os metais. Né? Quem são os metais ali? A gente tem na letra C, na letra F, H, I e J. Né? A gente tem o cálcio, a gente tem o potássio, a gente tem o níquel e a gente tem o hafnio também. Tá bom? E o chumbo, né? Desculpa, faltou a letra I ali, que é o chumbo, que ele é um elemento representativo, mas ele é um metal, né? Naquela classificação. Beleza? Então são esses aí os elementos metálicos. Resposta do exercício 2 completinha, para a gente ver todo, passando passo a passo. Beleza? E por último, a gente tinha esse exercício 3, que é um exercício bem interessante, que ele mostra pra gente o quê? Ele mostra pra gente uma tabela periódica, um pedaço de uma tabela periódica, com elementos fictícios, tá? Então a gente vai olhar para essa tabela, a gente vai fazer esses exercícios pensando nesses elementos que estão aqui, não nos elementos reais da tabela periódica, tá bom? Né? Então a gente vai responder tudo com essas letras que ele coloca ali. Né? Então ele pergunta primeiro ali na letra A, identifica o calcogênio de maior número atômico e o metal alcalino de menor número atômico. Então se a gente for ver quem são os calcogênios são justamente os elementos que estão ali no grupo 16. Né? Então, no grupo 16, a gente tem dois elementos, o O e o P. Qual deles tem o maior número atômico? Né? A gente sabe que o número atômico ele é crescente na tabela periódica, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, entre o O e o P, o que tem o maior número atômico é o cara que está mais para baixo, que no caso é o elemento P, né? Que é a resposta ali, a primeira parte da resposta da A. E o metal alcalino de menor número atômico. Os metais alcalinos, a gente vai olhar então aqui para o grupo 1. Só que aqui tem uma pequena pegadinha. Por quê? Porque esse elemento A, ele é quem? Se a gente fosse pensar na tabela periódica de verdade. Ele é o hidrogênio. E o hidrogênio, embora ele seja colocado aqui no grupo 1, na verdade ele não é um metal alcalino. Né? O hidrogênio é um ametal. Ele é colocado ali por uma convenção, mas na verdade ele nem tem propriedades parecidas com a dos outros elementos ali do grupo 1. Então, quando a gente vai classificar os metais alcalinos, a gente está olhando só para os elementos B e C aqui. O A não é um metal alcalino. Então, entre o B e C, qual deles tem um menor número atômico? É o B, né? Porque está mais para cima nessa tabela periódica. Beleza? Agora, ele fala aqui, qual a configuração eletrônica da camada de valência dos elementos D, M e P? Então, a gente tem que achar esses caras primeiro. Ó. O elemento D está aqui no grupo 2, dos alcalinos terrosos. Né? E a gente viu que os caras do grupo 2 têm a sua distribuição eletrônica terminando no subnível S2. Né? Se esse cara está no terceiro período e termina em S2, quer dizer o quê? Que a configuração eletrônica dele vai ser 3S2 na sua camada de valência. Só isso. Claro que tem toda a configuração que vem antes, mas ele pediu só da camada de valência. Então, só isso que a gente precisa colocar. Tá bom? O elemento M está aqui no grupo 15 da tabela periódica. Né? Grupo 15, a gente já viu que a distribuição eletrônica desse cara termina no subnível P3. Lembra aqui, ó, no grupo 13 é P1, no grupo 14 é P2, no grupo 15 é P3. Né? E ele está aqui no segundo período. Então, ele vai terminar em 2P3. Então, a configuração eletrônica da camada de valência desse cara vai ser 2S2, 2P3. Por que a gente coloca o S2? Porque ele sempre vai preencher os subníveis S antes de preencher os subníveis P. Então, esses elétrons estão lá, tá bom? Então, a gente tem esses elétrons todos ali, dos subníveis S2
dos subníveis 2s2 e 2p3. São 5 elétrons na camada de valência do M. E o elemento P, ele está ali no grupo 16, né? O grupo 16 termina em P4, a sua distribuição eletrônica. E se ele está ali no quarto período, né? Então quer dizer que ele vai terminar em 4p4. Então ele tem ali na sua configuração da camada de valência elétrons no subnível 4s2 e 4p4, ao todo 6 elétrons na camada de valência. Tá bom? Agora, na letra C, ele pergunta qual elemento possui propriedades químicas semelhantes ao elemento representado por Q. Né? O que a gente viu na videoaula? Que os elementos que estão no mesmo grupo são justamente os elementos que têm propriedades químicas semelhantes. Por que eles têm propriedades químicas semelhantes? Porque a configuração da sua camada de valência é semelhante. Tá? Então, para a gente saber quem que tem propriedades químicas semelhantes do elemento Q, a gente vai olhar quem está na mesma família, no mesmo grupo, e a gente vê que é o elemento R. Certo? Na D, a gente tem ali, indique o número atômico de J e E. Para a gente indicar o número atômico, a gente não tem outro jeito, a gente tem que contar. A gente sabe que esses elementos estão organizados em ordem de número atômico, né? Da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então a gente vai em cada período sempre indo da esquerda para a direita. Então a gente tem aqui, elemento número atômico 1 é o A, número atômico 2 é o S, número atômico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, né? Desculpa, 13 o J aqui, faltou um na minha contagem aqui. Então o J vai estar aqui no número atômico 13. Aí para a gente achar o E, a gente tem aqui 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, né? Então o elemento E tem número atômico 20, a gente tem só que contar. Na tabela periódica, vocês viram que eu mesmo contei errado, então sempre conto 2 vezes ali nesse tipo de coisa para não ter erro. Beleza? Então, agora falta só a última letra aqui, que é justamente a... Vou colocar meu vídeo aqui um pouquinho para cima. Justamente a que está pedindo para a gente associar os diagramas 1 e 2 com os elementos E e R. Né? E os diagramas, o que eles são? Eles são diagramas de temperatura em função do tempo. Né? E a gente tem nos dois casos aqui a temperatura aumentando, ela atinge um patamar, ela aumenta de novo, ela atinge outro patamar e ela continua aumentando. Né? Esses são diagramas característicos de mudança de estado físico. Então, toda vez que a temperatura fica constante, ou seja, tem aquele patamar no diagrama, quer dizer que está havendo a mudança de estado físico. Né? A primeira, com temperatura mais baixa nesse caso, é a fusão, e a segunda, que é a mais de cima ali, é a ebulição. Então a gente tem aqui, o que esse gráfico indica para a gente são as temperaturas de fusão e ebulição desses dois elementos. Né? Então a gente tem um elemento aqui que tem temperaturas de fusão e ebulição muito baixas, ó, menos 101 e menos 34, e a gente tem outro elemento que tem temperaturas de fusão e ebulição muito altas, né? Temperatura de fusão 850 e de ebulição 1240 graus Celsius, né? Que são bem altas. Se a gente for olhar para os elementos E e R, a gente tem aqui que o elemento E está aqui no grupo 2, é um metal, né? Um metal alcalino terroso. E o elemento R está aqui no grupo dos halogênios, né? Um ametal. Né? E aí, se a gente for lembrar das propriedades de metais e ametais, quem que tem, em geral, maiores temperaturas de fusão e ebulição? São os metais. Né? Então, esse diagrama 2 é característico de um metal, que no caso, então, seria o elemento E. Já o diagrama 1 é característico de um ametal, então ele seria aqui, por exemplo, nesse exemplo, o elemento R. Certo? Então, a gente consegue fazer essa caracterização. Gente, desculpa mais uma vez o vídeo longo, mas a gente passou por todos os exercícios, vendo um por um. Acho importante a gente fazer essa correção, porque essa é uma parte que é complicada da matéria e a gente está fazendo assim de longe. Às vezes deixa passar algumas dúvidas aí, beleza? Então, se tiver mais dúvidas ainda sobre a correção, manda para mim, a gente vai conversando aí durante a semana. E se não, de qualquer forma, bom final de semana para vocês e a gente se vê nas aulas aí da semana que vem. Beleza, gente? Aquele abraço e é nóis!